Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa. Inicialmente, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre abordando assuntos relacionados ao universo feminino. Eu agradeço então a Gisele Calete Boutique para mulheres de atitude e que me veste com looks lindos durante todos os programas Mulheres. Nosso agradecimento também vai para a Vila Bela Floricultura, mais cor e beleza para sua casa ou trabalho. Agradeço a Vanessa e ao Felipe por nos presentear todas as quartas-feiras com folhagens e flores lindas que embelezam o nosso cenário. Nosso agradecimento também à Seiva Revestimentos, decorações de interiores em Nova Prata e aqui no vizinho município de Guaporé. Nós lembramos que estamos ao vivo através das redes da Conecta Mais TV, do YouTube, do Facebook e do canal 8 da Adilnet. Então, fiquem conectados conosco e se vocês quiserem, nos enviem recadinhos, sugestões ou questionamentos que a gente vai ter o maior prazer em ler aqui durante o nosso programa. Excepcionalmente hoje vou apresentar o programa Mulheres sozinha, porque a minha colega Roberta Pegoraro está em férias. Então vai um grande abraço a Roberta, desejo que ela aproveite muito as suas férias e que volte com a energia bem renovada. E falando em energia, o tema de hoje é Numerologia Cabalística Energias para 2022. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da Conecta Mais TV a terapeuta Janaína Rúbia Morello. E meu boa noite agora vai para a nossa convidada especial. Muito boa noite, Janaína. Muito prazer em receber você novamente no nosso programa. Exatamente um ano, né, Janaína? Você esteve aqui conversando conosco sobre como as energias negativas influenciam o cenário pessoal. E hoje, então, vamos conversar sobre numerologia e as energias para 2022. Boa noite, Janaína, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. E eu trabalho com numerologia cabalística, então, há mais de 10 anos. E vamos falar hoje, então, sobre as energias para esse ano. E não posso deixar de comentar também um pouquinho sobre o que foi 2021 para nós termos um panorama mais completo, né? Então, assim, antes de desenrolarmos ali o tema principal, eu gostaria de esclarecer que quando a gente fala de energias, eu não estou falando apenas do ano, por exemplo, 2022, que fecha um número 6, certo? 2 mais 2 mais 2, né? Dá 6. Nós somos influenciados por diversas energias, né? E também arcanos, arquétipos, tudo mais. A astrologia, a numerologia e o tarô, eles são formas de definição, são ciências que são utilizadas para definir as características dos seres humanos por diversas ferramentas ali diferentes, né? Então, enquanto a astrologia analisa as pessoas pelos astros, pelo movimento dos planetas, signos do zodíaco, a numerologia faz isso através dos números e o tarô faz isso através dos arcanos, né? Eu falo sobre arcanos porque na numerologia cabalística nós utilizamos eles também. São números, né? O que é tarô? O tarô, ele é uma jornada de autoconhecimento. E os arcanos são as estações dentro dessa jornada. É conhecido popularmente como um jogo de cartas, né? Mas o significado vai muito além disso, né? Então, nós temos 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores, que dá um total de 78 cartas, né? 22, os maiores, contam ali uma trajetória, né?
O número 1 é o mago, o 2 é a sacerdotisa, a 3 é a imperatriz, o 4 é o imperador, o 5 o papa, e assim por diante até o número 22. E o restante das cartas, as 56, se dividem ali nos 4 naipes, né? Ouros, copas, espadas e paus. E formam ali, né, todos os arcanos. Eu dei essa explicação, enfim, para dizer que nós utilizamos essa dinâmica dentro da numerologia cabalística para poder explicar as energias dos anos, né? Então, assim, quando terminado o milênio, em 1999, nós encerramos ali um ciclo e adentramos o ano de 2000. Então, a energia que vigorava antes era 1, né, do ano 1000, né? Agora, passamos, há 22 anos atrás, a estarmos sobre a influência do número 2. Aí até 2999, nesse milênio, nós estaremos sob essa influência. Então, nós vamos falar aqui de vários aspectos de vibrações, olhando por todos os ângulos. Então, começando por esse 2 do ano 2000, se antes no ano 1000 a gente tinha uma batida mais voltada para o individual, para a competitividade, nesse sentido, quando entrou o 2, nós entramos numa era, num milênio, totalmente voltado para a colaboração, para deixarmos de lado um pouco essa competitividade. Não que eu ache negativo sermos competitivos, né? Eu acho que não é saudável quando a gente compete com o outro, mas quando nós usamos nós mesmos como régua, né? E buscamos, né, competir com nós mesmos todos os dias para nos tornarmos melhores, a competição também é válida, né? Mas então entramos aqui nessa jornada do número 2, que veio para mostrar para todo mundo, né? Veio influenciar toda a humanidade para entrarmos nessa vibe mais colaborativa, né? Mais Janaína, diplomata. todo o milênio, então, o número 2, enquanto a gente estiver no número 2, o fator maior é a coletividade. Isso. Saímos daquele 1, mais que era individual. individualista. Então, agora, enquanto a gente estiver no 2, coletividade é o que prevalece. Isso, eu mais o outro, aproveitando o que nós dois temos de melhor. Certo. Então, todo o movimento a nível energético está baseado em torno desse paradigma, né, que nós iniciamos ali com a entrada do ano 2000. Além disso, também, nós temos o 20, né? Porque o 20 vem do 2 mais o primeiro 0. Né? Então, até o ano de 2099, nós ficaremos sob o número 20. Também tem essa vibração, né? O 20 significa o quê nesses arcanos do tarô? É representado pela carta do julgamento. Então, nesses 99 anos, dos quais a gente já vivenciou 22, né? No caso 21, agora entramos no 22, né? Nós ficaremos sob essa energia também. Então, o julgamento, o que ele nos traz? Qual é a representatividade desse arcano? O julgamento eu não vou falar aqui de uma forma religiosa, né? Embora já havia sido profetizado ali nos livros sagrados, é como se nós estivéssemos vivenciando a separação do joio e do trigo. Digamos que seja ali a grande colheita. E quando eu falo disso, eu falo, não que eu comentei sobre um aspecto religioso, mas voltado para as leis naturais que regem esse universo, né? Representa praticamente a lei da causa e efeito. Então, para toda ação que a gente tem, há uma reação. Então, nós ficaremos esses 99 anos dentro de uma dinâmica de julgamento. Isso quer dizer que a gente vai colher o que plantou. O que plantou. Diz o ditado. Uma Isso. causa-consequência. Uma causa-consequência. Então, todos nós, como humanidade, nós estamos dentro daquele 2, desse cenário de se voltar mais para a colaboração, e dentro desse 20, o julgamento, que é a separação ali do joio e do trigo. Do certo e do errado, né, também. Porque assim, ó, eu não vejo como certo e errado, né? Eu acho que
é mais voltado num sentido de coerência em relação às tuas ações. Certo. Se tu praticou boas ações, tu vai colher conforme. Praticou más ações, vai colher também, né? Porque às Não quer vezes dizer que seja certo ou errado. mas assim, ó, cada um age conforme o seu nível de consciência naquele momento, né? E eu acho sempre mesmo que a gente veja por um aspecto negativo, todas as coisas na nossa vida acontecem para que a gente cresça e evolua como ser humano. Então, eu não gostaria que ficasse aquela impressão de que esse julgamento é algo relacionado a um Deus punitivo, que está aqui punindo os seres humanos por coisas que são equivocadas, né? Que eu acho que, na verdade, é um colher realmente aquilo que a gente plantou. Exatamente o que diz. Sem o conceito de certo e errado ali, entende? Então, eu coloquei... Vai plantar um pé de laranja, vai colher as laranjas. Exatamente. Isso, desvinculando dessa história do julgamento de ser alguém divino, alguém imaginário e tal. Imaginário, é nesse sentido. Então, nós estaremos ali até o ano de 2029 também sob essa influência. Bem, então agora nós entramos para o 21, que foi o ano passado, né? Então, esse 21, ele representa o arquétipo do mundo. Então, todo o ano de 2021, nós ficamos dentro dessa energia voltada para o mundo interior. Então, esse ano de 2021, a gente teve a oportunidade de realmente olhar um pouco mais para as nossas sombras, olhar para as nossas dificuldades internas, perceber muitas coisas através de toda essa dinâmica que veio através do 5, que o 5, então, ele é a soma do ano inteiro, 2021. 2, mais 0, mais 2, mais 1, que representa o 5. Então, a gente teve a oportunidade nesse ano de 2022 para olhar muito para nós mesmos, né? Como seres humanos, como profissionais. O de 2021. 2021. Tá. Né? Então, agora olhando para a soma geral, que é o número 5, o ano passado ele foi um ano de... O 5 é um número que eu gosto muito, mas as pessoas têm um pouquinho de dificuldade para entender, porque assim, ele tem uma fama negativa, digamos, né? Porque o número 5, geralmente, ele é atribuído à discórdia, à confusão. O 5, na verdade, ele é um número provocativo, e ele vem para quebra de estrutura, né? Então, assim, dentro do ano 4, que foi o anterior, 2020, a gente estava ali com uma estrutura rígida, montada ali por uma série de questões ali, aí veio o vírus, mexeu lá com a nossa estrutura, e o 5 acabou de Ele foi muito bem representado, o 5, dentro do 2021, acabou, né? Com certeza. Então, assim, ó, o 5, ele rege o quê? A vibração 5 rege a liberdade, rege a comunicação, rege mudanças, né? Flexibilidade. Então, é o que mais ou menos a gente tem visto ali no nosso cenário, muito conflito na comunicação, muita poda em relação à liberdade de comunicação, de expressão, e realmente muito conflito, né? O 5 traz essa oportunidade, mas também nas nossas vidas como seres humanos, ele traz a oportunidade da gente realmente quebrar com algumas estruturas rígidas, falidas, que precisam ser renovadas, né? Então, digamos Janaína, tipo assim, o 5 do ano passado, de 2021, ele convidava também para mudanças na coletividade, porque ele ainda estava regido pelo 2 do milênio, né, que você falou. E pelo 20 do julgamento. E pelo 20 do julgamento. E pelo 21 E se a gente for observar, foi realmente o que aconteceu, né? E pelo 21 do mundo. Entende? Então, com o 5, quando ele entra, ele é o número do meio, né? Certo. Os números vão de 1 a 9. Tem o 11 e o 22, que é outra história, mas que são números mestres. Mas entre o 1 e o 9, ele é a quebra de ciclo. Então, a gente vai do 1 até o 4 criando uma estrutura. O 5 vem e quebra. Entende? De algum jeito foi feita uma quebra em sistema. É um ano realmente de tipo levantar a poeira, botar ali uma luz em cima essas luzes, por exemplo, nesse cenário, para mostrar tudo que está aí. Entende? E foi no mundo inteiro, né? Escancarou. Né? Escancarou. Então, foi um ano assim que, se a gente tivesse aproveitado o melhor da energia dele, a gente foi testados com absoluta certeza dentro de um campo de flexibilidade, de aprender a ter jogo de cintura, de aprender também em relação à forma como a gente se comunica com as pessoas,
foi de perceber o quanto a falta de liberdade é importante nas nossas vidas. Isso não é só dentro da mídia, com tudo que aconteceu, mas também dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, né? Então, mexeu muito com essas questões de liberdade, comunicação e mudanças, né? Então, o 5 foi um ano assim que veio para vamos dar uma balançada aqui em tudo. Uma mudada ali, uma quebra de paradigmas, né? Com tudo que aconteceu. E Janaína, assim, e o número 5 do ano passado, agora 2022, ele vem com outro número pela soma do ano, sim, certo? E como ele ficaria, assim, em relação ao número 5 para o número 6, que daí seria esse ano, né? Sim. 2022. Como você vê, assim, é um ano diferente? A gente pode esperar um ano mais ameno, mais leve, 2022, em relação a 2021? Então, muito bem. Olha só. Quem me conhece sabe, pelo meu trabalho, que tanto dentro da terapia quanto da numerologia, eu não sou do tipo de pessoa que fica maquiando as coisas, né? Então, assim, eu te dizer que vai ser melhor depende da forma que a pessoa vai lidar com as situações que se apresentam. Porque certo. Todos os números, eles têm a parte positiva e negativa, certo? Então, assim, é um processo ali de evolução e crescimento. Não tem ano melhor ou pior, entende? Tem anos um pouquinho mais flexíveis, tipo 3, né? Que é um ano mais divertido, mais dá uma aliviada ali, né? Mas todos os anos têm os seus desafios, né? E o momento que nós estamos agora, realmente, é um ano bastante decisivo, né? Então, indo já agora para a vibração 6... Antes era o mundo, que era 2021, né? E, Janaína, assim, só para complementar, você está falando a nível coletivo agora, coletivo, né? Coletivo. Certo. Depois, nos próximos, você vai falar mais a nível pessoal também, mais né? a nível pessoal, porque assim, ó, quando a gente fala de energias, a gente tem a energia do ano coletivo, que é 2022, a gente tem a energia do nosso ano pessoal, que é o mais importante, que ele tem a maior influência, porque é algo relacionado mais aos nossos processos íntimos, e tem influência dos astros, tem influência das fases da Lua, a gente está rodeado de energias. Agora, como elas interagem, depende de pessoa para pessoa. Então, assim, por exemplo, o ano passado, para quem queria ter feito uma grande mudança na vida, teria sido o momento. Então, ele teria sido um ano maravilhoso para quem teria que ter deixado um trabalho, para ter mudado de casa, para ter mudado de lugar, para ter feito modificações drásticas na vida, né? Porque é um ano de movimento. O 5 traz sempre um movimento, uma quebra ali, né? Só que se a pessoa teve toda essa oportunidade e simplesmente não fez nada, não vai mudar nada, porque por medo... Depende da escolha da pessoa, né? Das ações da pessoa. Né? Boa pergunta, Veri, porque é interessante deixar claro que nada acontece ao nosso entorno se não há uma postura de ação vinda da nossa parte, certo, livre ali de emoções negativas, né? Então, se tu é uma pessoa que tem muito medo, é óbvio, pode aparecer uma pessoa ali te oferecendo um trabalho que o teu salário é altíssimo, mas tu não vai aceitar porque tu prefere ficar em algo que é mais confortável para ti. Livre-arbítrio. Então, essas energias como funcionam? Elas estão aí disponíveis, certo? Agora, a influência delas depende da abertura da pessoa. Porque elas não, né, são determinantes, né? Não são determinantes. Depende da pessoa entender e agir conforme a energia a favorece ou não. É isso, né? É isso. Então, tu pode sempre... Por isso que eu não gosto muito desses conceitos de bom ou mal, certo e errado. Né? Porque... Depende da pessoa. Depende de como a pessoa enxerga aquilo, de como ela reage diante daquilo. Um ano 5 pode ser maravilhoso. Agora, para as pessoas que têm muito medo, as pessoas travadas, realmente vai ser um ano extremamente desafiador. Né? Certo. Então, quando a gente fala de energias, ela está ali disponível. Janaína, papo interessantíssimo. A gente vai ler aqui alguns comentários antes da gente passar para os comerciais. Então, nós temos aqui a participação da Simone Giel, desculpa se eu não estou pronunciando certo, e ela está dizendo: Janaína Rubia Morello é uma profissional maravilhosa, é uma amiga querida que o universo me presenteou. Sempre maravilhoso te ouvir. Um grande abraço. Ai, querida, muito obrigada. E também... vamos ler mais um comentáriozinho aqui, da Gláucia Capelari. Boa noite, Veri e Jana.
ansiosa para assistir esse programa. Então, um grande beijo à Gláucia, ela que é responsável por fazer o nosso cabelo e a nossa maquiagem e está sempre nos assistindo. Então, Janaína, agora a gente vai fazer uma pausa, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conectados, fiquem conosco que o papo sobre numerologia cabalística e as energias para 2022 é muito interessante. Então é só uns minutinhos e a gente volta em seguida. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. No cuidado com a sua saúde, a Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames, Laboratório de Análises Clínicas. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. E o assunto de hoje é numerologia cabalística e as energias para 2022. Nós vamos continuar a nossa conversa com a terapeuta Janaína Rubia Morello, mas antes eu vou agradecer mais alguns apoiadores que são muito importantes para nós e que eu sempre falo, são eles que fazem com que o programa Mulheres aconteça todas as quartas-feiras ao vivo. Então, nesse bloco, eu agradeço a nossa mais nova patrocinadora, a Marisete Dallagnol, que é especialista em ortodontia. Então, muito obrigada, Marisete, por nos apoiar, muito obrigada por fazer parte de todos esses valiosos patrocinadores e colaboradores. Então, seja muito bem-vinda ao nosso time de apoiadores. Agradeço também a Cooperativa Sicredi, gente que coopera cresce, a Ótica Bem Ver, que é muito mais qualidade e praticidade no seu dia a dia e que sempre nos envia modelos de óculos lindíssimos, armações que deixam a gente ainda mais charmosa. Então hoje aqui vai um modelinho de óculos de lente extremamente charmoso. Então muito obrigada, Ótica Bem Ver. E agora, nesse bloco, a gente vai conversar sobre as energias para 2022, o ano 6, como a Janaína já nos explicou. E para isso, a gente pede que todos que estão nos assistindo, que peguem uma caneta e um papel para fazer algumas anotações que eu tenho certeza de que quem está nos assistindo vai gostar e já vai aprender um pouquinho sobre as energias, sobre os números para 2022. Então, Janaína, vamos lá, vamos continuar. O que mais podemos pontuar a respeito de 2022? Bom, então, 2022. 2021 era pautado pelo Arcano 21, né, do mundo. E agora, no ano 22, né, nós somos regidos pelo Arcano do Louco, que dentro do tarô, ele tanto pode representar o 0, como o 22. E assim, portanto, ele representa os extremos, né? Então, já por esse número, a gente pode imaginar que será 2022 um ano de extremos, né? A gente vai oscilar ali entre, digamos que o amor e o ódio, né?
880, como a gente diz. Isso, em função Início e disso, fim. que o 22 é o número dos extremos. Ele tanto representa aquele arquétipo do iniciante, como do mestre lá que chegou ao grau 22, que percorreu toda a trajetória. Que seja o fim da pandemia, então, né, Janaína? Tomara. E, assim, se vivenciado o ano 2022 de forma negativa, o que vai proporcionar ali é a loucura, né? O louco, a loucura, né? Então, poderá ser acentuados problemas emocionais, depressão, esse tipo de coisa, né? Já na parte positiva, é um excelente ano para iniciar algo novo, né? Porque o 22 ele sempre traz esse impulso, né? O arquétipo é um menino com, geralmente no baralho mais tradicional, é uma criança, acho que não é uma criança, enfim, uma pessoa com um cabo, né, que ele tem ali uma trouxinha e ele está olhando para frente assim, né? Então é um novo horizonte, né? Mas só que, claro, é um ano que vai vibrar muito ali dentro dos extremos, né? Fazer escolhas com Com responsabilidade. responsabilidade. Então, se no ano 2021 a gente estava muito focado em nós mesmos, no nosso mundo interior, no ano de 2022 a gente vai ter a oportunidade de conhecer os nossos extremos ali. Só que eu falo isso a nível de humanidade. Então, é óbvio que vai estar, por exemplo, assim, é um ano eleitoral, direita e esquerda vão estar muito distantes e a guerra vai ser mais acirada ali. E é isso em todos os fatores, em todos os conceitos, né? Então, seja qualquer discussão ali que nós estejamos vivenciando, também é um ano regido, acho que por Mercúrio, então vai estar ali, os ânimos estarão talvez um pouquinho exaltados nesse sentido. Isso é para deixar as pessoas preocupadas? Não, são tudo oportunidades que a gente tem para aprender a lidar com os extremos, seja a nível coletivo, mas também vai acabar interferindo no ano pessoal também. Então, é uma né? oportunidade a gente entender o nosso papel, né? O Dentro nosso da papel. família, dentro da sociedade, né? Como um todo. Como um todo, né? E sempre tentar manter o equilíbrio nisso tudo, né, Nisso Janaína? tudo. Por isso que é sempre bom a gente conhecer, saber que existem essas energias para a gente poder fazer as melhores escolhas, né? Como a gente já comentou ali no primeiro bloco, que isso não é uma visão, não é determinante, não é que Não. vai acontecer isso, mas depende das escolhas das pessoas. As pessoas têm que ficar atentas para as energias para poder fazer as Sim. melhores escolhas, né? Mas é uma energia coletiva. Ela está ali, influenciando o todo. Entende? É algo que está em torno de todos. Então, quem tem uma personalidade, um ego mais... entra fácil nessa energia e leva rápido para os extremos. Assim como também quem tem uma personalidade mais branda acaba... Não que deixe de vivenciar esses extremos, mas aí acaba levando para dentro e ficando doente. Então, Podemos dizer que as relações interpessoais serão bastante afetadas em relação a esses extremos? com a esses... absoluta certeza, porque antes de tudo, principalmente porque a soma do ano inteiro 2022 dá um 6, né? Então, diante desses 6, qual é o assunto de palco, né? Além desse 22 dos extremos, né, que eu estava comentando, tanto posso ter um ataque de fúria e sair falando cobras e lagartos, que poderá machucar alguém, isso não é positivo, mas também se eu guardar tudo para mim, vivenciando os extremos, eu também posso ficar doente. Então, são coisas assim que a gente tem que aprender a lidar ali, né? Ponderar. Então, a soma toda fecha um número 6. E o 6, qual é o assunto de palco, então, desse ano? Relacionamentos interpessoais em todos os níveis. Amoroso, familiar, colegas de trabalho. O assunto é relações, né? E responsabilidade. O 6, ele rege essas duas questões ali, né? Então, assim, se lá, no ano de 2021, digamos que houve essa quebra e tudo se mostrou como é, agora, no ano de 2022, cada um vai ter que arcar com a sua responsabilidade. Então, é um ano de acerto de contas muito mais influente, porque está dentro também do julgamento, né? Então, é um acerto de contas esse ano aqui. Cada um vai ter que assumir a responsabilidade pelos seus atos, por tudo que ficou muito evidente no ano 5. Então, agora chegou a hora de assumir a conta, né? Então, o ano 6, ele vai mexer com essas questões ali da gente conseguir encontrar esses pontos de equilíbrio, né? Porque como o assunto é relação, então, e tendo também
questões assim que são tabus, tipo um ano eleitoral, questão com divergência em relação às vacinas, né? Toma, não toma. Então é uma questão assim que vai ter muita discussão entre as pessoas, né? E o grande aprendizado aqui é o seguinte, é a gente entender os nossos limites, as nossas responsabilidades e principalmente que cada um tem o direito de pensar como quer, né? Respeitar as opiniões dos outros, né? Respeitar as opiniões dos outros, né? Então assim, tu pensa de um jeito, eu penso de outro. Mas é uma boa oportunidade de a gente aprender a lidar com isso, né? Que esse ano de 2022 não se torne ali um pandemônio, que hajam brigas entre familiares, entre colegas de trabalho, pai e filho, enfim, por questões que vão passar e depois a gente vai ter que continuar convivendo. E já são vibrações que a gente já está sentindo, né? E a gente já sabia que ia acontecer, né? E principalmente na parte política que a gente está acompanhando e tal, e questões, como você bem exemplificou, questões em relação às vacinas e tal. E nisso tudo é importante, Janaína, quando você fala de respeitar a opinião dos outros por causa desses conflitos e tal. E eu acho que a gente também tem que deixar o nosso ego um pouquinho de lado, né? De lado. Então, assim, eu posso pensar diferente de ti, certo? Cada um tem o direito de pensar de forma divergente. O que a gente tem que levar em consideração aqui é resolver essa questão dentro de nós mesmos, né? Porque quando a gente tem consciência de quem nós somos e estamos em paz com isso, a gente não precisa ficar impondo a nossa verdade para ninguém. Né? Então a gente pode conviver de uma forma mais harmônica. Então é um ano assim que vai mexer com relações em todos os sentidos, casal, pais e filhos. É um ano de realmente para colocar ali no palco os relacionamentos. Então é um ano que as pessoas vão ser incentivadas a nível coletivo a olhar para isso. E responsabilidade. Então é um ano de assumir realmente, né? Se tu tinha alguma coisa que tu vem protelando, alguma responsabilidade que tu vem jogando ali, esse é um ano que vai trazer oportunidades de finalmente assumir. E tudo isso, Janaína me lembrou até que tem uma frase que diz que é melhor a gente ter paz do que razão, né? Mas é difícil de colocar em prática, mas muitas vezes é melhor a gente ficar em paz do que ter a razão em alguma discussão, em alguma opinião diferenciada, né? Janaína, e agora sim, eu sei que o nosso tempo é bastante curto, em relação ao nível pessoal, as energias para o nível pessoal, que eu acredito que seja mais, não determinante, mas influencia mais do que do coletivo, ou não? Sim, com certeza. Então, nós temos todas essas energias atuantes, né, que estão ali disponíveis, e agora tem os anos pessoais, que realmente são os anos que mais influenciam, né? Isso que ainda tem os meses pessoais, tudo isso que a gente não vai entrar no mérito aqui, porque é muito assunto. Né? Mas depois, assim, quem ficar mais interessado pode te procurar, né? Através das redes sociais, né, Janaína? Sim. Porque realmente o nosso programa não tem tanto tempo e é um assunto muito extenso, né? Mas, assim, umas pinceladas para as pessoas já ficarem, assim, ó, curiosas em relação ao assunto, como eu estou. Então, eu tenho uma live também no Facebook que eu fiz antes do final do ano também. Lá eu explico um pouquinho mais, que eu tinha um pouquinho mais de tempo, né? Então, quem tem interesse só acessa Janaína Rubio Morello no Facebook que vai encontrar, tá? Então, assim, os anos pessoais. Por isso que nós pedimos ali um papel e uma caneta para fazer o cálculo, né? Então, assim, como é que é feito esse cálculo? Soma-se o dia do nascimento mais o mês de nascimento e o ano do último aniversário. Então eu peguei o caso da Veri aqui, né, que nasceu no dia 13 de fevereiro. 13 de fevereiro. Então, como posso dizer o ano ou não precisa? Não precisa. Não precisa. Vou esconder o ano. Ainda bem, né? Aqui no caso a gente vai somar o 13, né? 1 mais 3, 4, mais 2, que representa o mês de fevereiro, 6, e o ano de 2021, porque agora eu ainda não fiz aniversário. Ainda não fez aniversário. Fazer daqui um mês, praticamente. Daqui um mês ela já vai passar para outro número, né? Então vamos somar aqui. 1 mais 3. Podem até anotar esse exemplo para vocês saberem como fazer o de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Então é o número do dia do aniversário, mais o mês e o ano do último aniversário. Tá, o ano inteiro, não como a gente costuma abreviar. Por exemplo, 2021, no meu caso. 2021. Que é o último aniversário que eu fiz. Isso mesmo. Tá. Isso. Então, nós vamos somar aqui. 13 mais 2 mais 2021. Então, 1 mais 3, 4. Mais 2 do mês, 6. E agora o 2021, que é um 5 aqui. 2 mais 2 mais 1.
dá 11, né? Reduz 2. Tem que chegar num único número, né? Daí chega porque vai Isso. só até o 9. Isso. Daí- Aqui no caso a gente não considera os números mestres, que é o 11 e 22. Se ele se chegar, que nem no teu caso deu um 11 aqui, a gente vai reduzir soma a 1 2. mais 1. Isso, 2. No teu caso, um ano pessoal, 2. Então, dentro do ano 6, né, a Veri vai ficar o mês de janeiro até metade de fevereiro dentro da vibração 2. Só que depois disso, Depois eu mudo. ela daí considera no ano de 2022. Ela já está entrando no ano 3, né? Então, ela tem pouco tempo ainda Entendi. dessa Mas- energia do 2. Tá. E daí eu fico o ano 2 dentro do 6, que é o 2022. Isso. E depois eu fico ano 3 dentro do ano 6. Isso. Tá. E quando começar 2023, tu vai estar num ano pessoal 3 dentro de um ano 7. Entendido. E assim vai mudando, Tá. né? Então Certo. tem essas energias também. Então eu vou falar um pouquinho sobre os 9 números, muito abreviado, muito simplificado, porque nós não temos muito tempo, né, Veri? Então assim, quem está no ano pessoal número 1? É um bom momento para iniciar realmente algo novo, é um ano de ação, de começar um estudo, abrir uma empresa, comprar uma casa, iniciar algo, né? É um bom momento para desenvolver habilidades como liderança, iniciativa, né? O número 1 é o eu. Eu em primeiro lugar. Aprender a se colocar em primeiro lugar, aprender a fazer as coisas por si só, se bancar, né? Então, o ano 1 traz sempre essa oportunidade de plantar uma semente nova, que vai definir. O ano 1 é o mais É o importante. começo. É o mais importante de todo o ciclo, porque ele abre. Então, a gente precisa sempre ter muita consciência de que semente a gente vai estar plantando, porque ele reflete em todo o ciclo, né? Então, o ano 1 é uma excelente oportunidade para começar algo novo, um ano de muita ação, né? Esse é o ano 1. Quem está, então, no ano 2? Que é o meu caso, daí. É o teu caso. Meu caso até o dia 13 de fevereiro. Isso. Próximo agora, né? O dia 2, então. O dia 2 já não é um ano tão movimentado, né? A gente plantou lá a semente no ano 1, no ano 2 é mais um período de contemplação, de esperar aquela semente crescer. Então, é um ano de paciência, né? É um ano... quem está no ano 2 vai acabar sendo... quando eu falo, não é complicado, mas digamos que exaltado, no sentido de que esse 2, ele está também no 2 coletivo do milênio, da cooperação ali, ele também passa pelo 20 do julgamento. Certo. Né? Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. E ele é outro 2 ali. Então, tem o 6 e tem o 2, né? Então, é 2, o 20, o 22 e o 6 e o 2. É muita energia, né? É muitas... Mas como tem muitos 2 ali, né? Então, quem está no ano 2 vai ser muito testado ali nessas questões diplomáticas, de ter que fazer meio campo, de ter que olhar para os dois lados. E tem um jogo de cintura ali. Não é um ano para começar coisas novas, é um ano para esperar, né? É um ano para a gente aprender a ter paciência, para a gente aprender a ter flexibilidade. É um ano mais parado. Certo. Assim, né? Mas é um ano também para olhar para os nossos extremos. Então, com o 22, que é o louco também, né? A gente tem a oportunidade ali de olhar para os nossos extremos. Vai ficar pouco tempo dentro desse campo. Espero ali, que né? o 3 seja melhor, então. Não, o 3 é ótimo. O 3 que bom. 3 é bom. Então, assim, isso é para quem vivenciou até agora, assim, que está vibrando no ano do pessoal 2. O ano pessoal 3, então, ele é regido pela autoexpressão e pela criatividade, pela alegria. É um ano um pouco mais leve, então é um ano para ter filhos, né? Porque o 3 é dentro da numerologia cabalística, o número da família. Isso já passou. O meu também. Então, assim, o 13, ele sempre traz ali a oportunidade da gente resgatar um pouco da nossa criança interna, daquela... Para deixar bem claro, então, ingenuidade. eu fico no ano 2, dentro do 6, até o dia do meu aniversário, que é 13 de fevereiro. Depois, eu passo para o ano 3, dentro do 6. Isso. Que é isso que você está falando, que Isso muda que eu tô totalmente. Tá. Muda totalmente. Então, assim, olha, quem está num ano, por exemplo, 3, pessoal,
E dentro do 6 geral, é uma excelente oportunidade para casamento, para ter filho, né? O 3 também é uma vibração que te leva para socialização e autoexpressão. Aqui eu vou diferenciar porque os números assim do ato da gente se comunicar, o 3 e o 5 eles são um pouquinho diferentes, né? Então o 3 é autoexpressão, não é um simples falar sobre algo superficial. A autoexpressão é algo mais profundo, é tu conseguir expressar a tua verdade através daquilo que tu acredita, né? Então, quem está no ano 3, né, vai ter oportunidade ali de precisar se expressar. O ano pessoal traz a oportunidade de se desenvolver dentro desse campo, né? Ter que falar, vai aparecer oportunidades para te fazer isso. Eu também estou no ano 3 já desde setembro, né? E é o que está acontecendo. Então, e aproveitar as oportunidades, né? Com Janaína? certeza. Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento, né? Aproveitar essa energia do momento. E é um ano realmente um pouco mais leve, mais alegre. A criatividade também, um bom momento para investir em algo criativo, para trabalhar essa questão, né? Então, são bem-vindas novas atividades, né? Então, se a pessoa gosta de música, arte, qualquer coisa relacionada a isso, quem está no ano 3, na verdade, passa por ele e o grande aprendizado ali é resgatar essa parte alegre, mais infantil, mais despreocupada, sabe? Então, eu estou indo para um bom ano. Sim, é um ano bom. E o 4, assim, bem rapidinho, que a gente já está terminando o segundo bloco. Depois a gente deixa os outros pro Eu só final. queria terminar a parte negativa do 3. Ah, não, que tem Bem parte rapidinho. negativa, Janaína. Eu já estava tão feliz que estava tudo tão bom. Não, tem a parte negativa, que é extravagância, exagero, gastar demais. Ixi. Sabe, porque é muito sociável o ano, né? Certo. Então, é um ano que tem que ter um cuidado É bom mais saber. voltado, né? Seria a parte pra isso. negativa. Isso, e superficialidade também. Então, quem está no ano 3 procura, sempre que colocado diante de uma situação, olhar com mais cuidado, sabe, para aquilo, né? Porque como é um ano mais relaxado, a energia está mais relaxada, a gente, né? A tendência do 13 é a superficialidade. E olha como isso é importante, né, Janaína? Porque ouvindo, a gente já vai dar uma freada nisso. Opa, o meu ano é o ano 3. Eu não posso exagerar, eu tenho que dar uma freada, eu tenho que... Então, assim, é extremamente importante. Eu estou encantada com a numerologia, porque através dela a gente vai conseguir se autopoliciar, dar uma moderada em determinadas situações da nossa vida, né? Conseguimos o 4 rapidinho, antes de chamar os comerciais? Então, o ano 4. O ano 4 é um ano de criar estrutura, então, né? Então, o ano 3, a gente ficou ali de boa. No 4, é um ano que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar muito, né? Criar ali um alicerce. Então, também é um bom momento para criar uma estrutura com alguém, firmar alguma parceria. Tudo que envolve algo mais sólido da tua vida. Certo. Também é um ano que, como a gente vai trabalhar muito, tem que ter um cuidado com a saúde, né? Que a gente geralmente costuma protelar. Um ano 4, geralmente a pessoa tem algum probleminha para olhar para si, né? É um ano para aprendermos a sermos organizados, disciplinados. Bom momento para começar exercício físico, porque o 4 rege tudo que é físico, né? Então, começar ali alguma coisa que movimente o corpo, que movimente o físico. E mais nesse sentido, a parte negativa do 4 no ano 6 é ficar teimando, porque o 4 é um número teimoso, né? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa está na energia do 4, está ali teimando com a outra pessoa dentro dos relacionamentos, né? Sendo inflexível. Então, vai ser testado nesse sentido. Cuidado com a teimosia. Então, pessoal, a gente vai para um breve intervalo comercial. Vocês podem perceber que esse papo está muito interessante. E no último bloco, a Janaína vai conversar um pouquinho mais sobre essas energias do ano de 2022 através da numerologia e vai falar, então, dos anos pessoais restantes, do 5 ao 9. Isso, né? Então, fiquem conosco que a gente volta após os comerciais. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias.
Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. No cuidado com a sua saúde, a Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames, Laboratório de Análises Clínicas. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Estamos de volta com o programa Mulheres de hoje, que está muito interessante. Estamos conversando com a terapeuta Janaína Rúbia Morello. Estamos falando sobre a numerologia cabalística e as energias para o ano de 2022. E nesse bloco eu aproveito para agradecer mais alguns apoiadores. Agradeço Pedras Andretta, que há mais de 40 anos está entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Agradecemos também o restaurante Mascaron, com uma gastronomia caseira e um cenário que conta belíssimas histórias. Também a Cantina Mascaron, que nos brinda em todos os programas Mulheres com vinhos e espumantes. Então, hoje a gente está aqui deliciando um chardonnay branco, delicioso, geladinho nessa noite que está bastante quente. Então, muito obrigada à Cantina Mascaron. E o Laboratório Multiexames também merece o nosso agradecimento, que está sempre oferecendo o melhor. Então, aqui vai um grande abraço para a proprietária, para a Paula. E nós vamos continuar, então, com a Janaína Morello e com todo esse significado da numerologia, como essas energias influenciam a nossa vida pessoal, profissional, a vida na parte coletiva, então, também é muito influenciada. E, Janaína, até o segundo bloco a gente conversou sobre alguns anos, né, fazendo a conta através da data de aniversário. E agora eu gostaria que você continuasse. Paramos, então, no ano 4, né? Isso, vamos agora para vamos os demais. Isso, então eu vou passar mais rapidinho pelo 5 e pelo 6, porque eu já falei bastante, né, que são os números que representaram ali o ano de 2021 e 2022. Então, para quem está no ano 5, pessoal, né, traz ali a oportunidade realmente de realizar mudanças, de quebrar esses padrões mais rígidos, traz a oportunidade de, diferente do 3, que é um número de autoexpressão, o 5 é um número de comunicação. Então a pessoa vai ser incentivada ali a se comunicar, a rever a questão da liberdade, né? Que o número 5 ele trata muito disso também, liberdade de expressão, liberdade nas suas ações. Então é um ano que vai pegar pesado nisso, né? E a parte negativa do 5, talvez ser testado ali no sentido de instabilidade, que o 5 sempre traz ali uma certa, um movimento, e muitas vezes quando a pessoa tem alguns medos, né, que eu já comentei, acaba mexendo um pouquinho mais, né? Então o 5 é sempre uma boa oportunidade para realizarmos ali mudanças, né? E o 6, então quem está no ano 6, dentro do pessoal, dentro do ano 6 coletivo, então imagine que essa energia vai ficar muito acentuada, né? E é toda essa questão, o assunto de palco da pessoa que está no ano 6 é relacionamento, né?
Então, isso vai acontecer em todos os âmbitos, né? E a questão da responsabilidade. Então, pode ser que tu assuma ali a responsabilidade de cuidar de alguém, a responsabilidade em assumir algum trabalho dentro da escola, do filho, tudo que está relacionado a assumir responsabilidades. Alguma coisa que você fez lá no passado poderá ressurgir para que você assuma a responsabilidade se não assumiu na época. Então, é um ano de assumir responsabilidade, né? Acentuado por causa do ano de 2022, e também é um ano de aprender a interagir melhor com as pessoas, né? Entender quais são os limites delas e os teus próprios, porque a gente só consegue entender os dos outros quando reconhece os nossos, né? Então, cuidado com ciúmes, com controle, com manipulação, com possessividade, que são coisas negativas do 6. Bom, agora quem está no ano 7, então, o ano 7... digamos que ele é aquele que tem menos movimento de todos. Porque depois que a gente passou por todo esse furdunço, digamos que a gente tem um pit stop ali, né? Uma paradinha para respirar e para olhar para dentro. Então, geralmente, o ano 7 deixa a pessoa mais isolada, com vontade de ficar mais sozinha. É um bom ano para aprofundamento, né? Pesquisar sobre coisas, começar estudos dentro do campo científico, iniciar uma faculdade, tudo que envolve ali um aprofundamento, né? Algo mais voltado ali para o campo da ciência, um novo estudo voltado à espiritualidade, começar um trabalho dentro da religião, por exemplo, né? E antes de tudo, olhar para dentro de si. Então, é um ano ali para ver realmente qual é o conteúdo que está ali, depois de todo esse furdunço dos outros anos, o que está ali dentro, né? O que a pessoa realmente quer, né? Então, não é um ano de ação, é mais de agir pela força da inteligência do que pelo esforço físico, né? É um ano de criar, de analisar friamente tudo que já fez até no restante dos anos, né? Então, a gente está no momento ali de análise. Certo. A parte negativa dele é, como é um ano que mexe ali com questões de relacionamento, o 6, a tendência do 7 é não querer se envolver com aquilo, sabe? De querer ficar de fora, se isolar muito, né? Entrar ali numa batida um pouco mais... Individualista seria bom, mas egoísta, né? Então, só cuidar ali para não ficar muito isolado, né? Porque é bom, por um lado, mas também em excesso, tudo que é em excesso acaba se tornando um veneno, né? E o ano 8, então, agora. O ano 8 é regido pelas ações materiais. É um excelente ano ali para abrir uma empresa, para investir em negócios, para pagar e cobrar dívidas. É um ano, assim, material. Embora o 8 não seja um número material como a maioria das pessoas acham, e ele está vinculado, né? Porque do 7 para cima já são números mais a níveis espirituais. O número que representa melhor a materialidade é o 4, que 4 mais 4 é 8, 8 é a evolução do 4. Então o 8 ele já tem uma pegada assim mais equilibrada entre material e espiritual. Quando eu falo espiritual, não falo de religião, eu falo de a gente ter um certo nível de consciência, né? Entender como funciona essa dinâmica, o que está por trás da nossa visão, o que a gente não enxerga que existe, sabe? Então tem uma batida ali voltada para esse lado, e já é mais equilibrado nesse sentido. A pessoa entende que dinheiro também não é, ele precisa nos servir e ele não pode ser visto como objetivo, e sim como resultado, né? Então é um excelente ano para isso. Também é ano de justiça, né? Então o 8 ele rege a justiça, então quem tem causas ali na justiça é um bom ano para resolução dessas causas. E como a gente está dentro do julgamento também, do 20, né? Então é um ano ali que, para quem está no ano 8, é uma oportunidade grande ali de receber ou os louros, né? Ou a parte negativa deles ali. Enfim, né? Então envolve essas questões. A parte negativa do 8... no sentido de, talvez, é a questão da ambição desmensurada, sabe? Então, tem autoritarismo. É um ano também excelente, esqueci de comentar, para assumir a liderança. O 8 é um número de liderança. Então, assumir uma liderança dentro da empresa, dentro da família, coordenando alguma coisa. Então, é um excelente ano para isso, para ações materiais, para questões de justiça e assumir liderança.
E por o último, 9, que é o final. e o 9, que é o final, então já se imagina que chegamos ao fim do ciclo. É como se chegasse a hora da gente realmente limpar o terreno, né? Certo. No 8 a gente colhe, esqueci de comentar isso também. No 8 a gente colhe, no 9 a gente precisa limpar o terreno. Então o ano 9, geralmente ele é um pouquinho difícil, mas também tem a parte positiva. Ele é um pouquinho mais complicado porque é um ano que também é hora de limpar a terra, né? Então é um excelente ano para puxar tudo para fora das gavetas, fazer uma limpeza, puxar tudo para fora dos armários. É um ano para limpar o terreno para depois para o ano 1 que vai começar e para ter um bom solo ali para colocar novas sementes. Então, dentro do ano 9, é um ano da gente se questionar o que ainda pode ficar na nossa vida, o que ainda soma. Então, geralmente, o ano 9 é uma excelente oportunidade para términos também, né? Tá tudo favorável para isso. O ano de começar coisas é o próximo, né? Então, no ano 9, ele é todo um movimento nesse sentido de finalização, né? Então, assim, ó, dentro do ano 9 tem, ó, como dentro do ano 9, com o ano 6, tendência ali a terminar os relacionamentos também, né? Dar um corte para aquilo que... Pode ser positivo ou negativo, né? Depende do ponto de vista. De vista. Que nem eu comentei, não gosto muito dessa coisa de certo e errado, bom ou mal. Certo. Entendeu? Então é um ano assim, cuidado com a saúde, porque como a gente vem ali de um ciclo cheio de desafios em vários âmbitos, no ano 9 a tendência também é que a gente fique um pouquinho doente, mas, né, é algo assim que... Daí tem que se cuidar, porque sabe disso. Sabe disso, então cuidado com a saúde e não programem nada para um ano 9. Geralmente, assim, ó, eu não sempre oriento as pessoas que estão, os sócios que estão no ano 9, não abrir empresa num ano desses, porque toda a energia do ano pessoal deles é uma energia de término, não é de início. Entende? Então deixa para o ano 1, que vai ser mais favorável, né? Ou até abre no ano 9, mas faz uma alteração contratual lá no ano 1, depois para começar uma nova jornada. Mas sempre é melhor deixar para o ano 1, né? Porque o 9 é tudo na tua vida voltado para isso, para términos. E desapego, né? Então a parte negativa é ficar apegado, né? Ah, não vou eliminar nada, vou ficar deixando toda a energia parada aqui, né? Das coisas que eu não uso. E isso é importante colocar a história das energias que a gente tem que movimentar, né, Janaína, que não pode deixar energia parada, né, no desapego, né, praticar o desapego. Com certeza. Se a gente não usou uma coisa por um ano, no período de um ano, não vai usar mais, né? Então, assim, doa, vende, faz alguma coisa, mas tem que movimentar todas essas energias. Então, assim, ó, gente, é muito superficial, porque... realmente a gente tem muito pouco tempo, né? Mas, Janaína, eu tenho aqui alguns comentários que não são nem um pouco superficiais, que eu preciso ler agora, assim. Eu não vou conseguir ler de todo mundo, não tem como, mas eles vão ficar aqui na nossa live, você vai ter a oportunidade de ver depois, e a gente já de antemão agradece carinhosamente a todas essas pessoas que estão nos assistindo, que estão curtindo o nosso programa. Então, um beijo para Ana Leschmann, que coloca que o programa está excelente. Para Neuza Conte Weiler, eu não sei se eu estou falando a pronúncia correta, a gente me desculpa. Ela diz que ela está adorando a conversa. E tem um recadinho aqui muito especial da Tânia Perusso. Ai, minha querida. E que ela diz: boa noite, gente linda. Prazer enorme ver a amiga e excelente profissional Janaína entrevistada. Querida, vou ficar emocionada pela nossa querida Barbie, entre aspas, que a gente brincava. Assunto mais que interessante e curioso. Adorando. Beijos da Tânia e do Ronaldo. Então, beijo grande, Taninha. Ela está fazendo muita falta aqui. E sucesso na sua nova vida. Curte bastante o seu novo lar, que você merece. Então, beijão, Tânia, de coração. Faço minhas palavras da Veri, né? Tânia, querida, muito obrigada. Foi ela quem me trouxe aqui a primeira vez. Eu tenho um carinho especial por ela, pelo Ronaldo também. E eu vou visitar vocês lá, hein? Olha que chique. Vamos lá, temos mais. A Marli Gusberti, que sempre nos assiste e já esteve aqui sendo entrevistada. Boa noite, forte abraço, Veridiana. Parabéns e muito interessante o tema desta noite. E temos mais. A Larissa Gusberti, Jana, ótima profissional e super amiga. Obrigada por tudo. E a Margarete Solange Oliveira.
Eu estudo numerologia e tudo confere com o que a entrevistada expõe. É fascinante e eu concordo contigo, Margarete. É realmente fascinante e esse assunto sendo colocado da maneira como a Janaína está colocando, com toda essa propriedade, com esse conhecimento, se torna ainda mais fascinante. Jana, infelizmente nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e eu queria que você explanasse rapidamente assim, sobre as assinaturas, que muita gente muda a assinatura por causa da numerologia, a assinatura do nome social, a assinatura em documentos. O que a gente pode saber disso? Eu trabalho com numerologia empresarial e pessoal, né? O primeiro passo é a pessoal, né? Então, assim, o que a gente falou hoje é um pequeno detalhe do mapa, que o mapa pessoal ele tem de 55 a 65, 70 páginas, dependendo ali das particularidades de cada um, né? Eu só tenho uma pergunta a respeito do mapa pessoal. A gente faz quantos mapas pessoais a cada ano? A gente faz um mapa? Um único. Um único na vida. Um único comigo, um único. Tá, certo. Certo? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade de entender como se faz esse mapa. Então, é um único mapa da vida. É um estudo elaborado a partir da data de nascimento, dia real que nasceu, porque no passado a pessoa nascia num dia, era registrada em outro. No outro. Não, o dia que nasceu e o nome tal como ele consta na certidão, considerando inclusive se tem eventuais erros. Né? É como está lá. Como está registrado. Isso. E na numerologia cabalística, diferente do sistema pitagórico, nós consideramos acentos e sinais gráficos, né? Então, assim, o mapa ele tem uma série de coisas dentro dele, teste vocacional, olhando todos os números da pessoa. Eu elaboro assinaturas, várias opções, porque para cada número de destino, que é a nossa caminhada, que vem ali da soma total da data de nascimento, a gente tem algumas expressões, que é o nosso nome todo, né, representa a nossa personalidade. Para esse destino, são números assim que são mais condizentes. Então eu apresento várias opções ali de assinatura para a pessoa trocar nos documentos. E o que essa assinatura vai trazer? Uma harmonização do triângulo da vida, que é um compêndio ali de números bem complexo, que tem arcanos desfavoráveis, que tem sequências negativas, e a gente tem muito pouco tempo para falar sobre isso, né? Então, assim, é uma harmonizada em todo o triângulo, e isso é feito através de uma assinatura. O que vai mudar na vida da pessoa? Vai mexer nas questões pessoais dela, né? Essa assinatura. O objetivo é trazer pessoas, circunstâncias, situações, para que tu se desenvolva e se torne a tua melhor versão. Certo. Então, seria ridículo, hipócrita da minha parte dizer que isso seria um processo externo, né? A ferramenta externa, a assinatura, né? A gente está usando uma metodologia, mas com absoluta certeza vai mexer com alguns processos internos também, mas vão te levar para um bom caminho, né? Então, quando a pessoa tem a permissão de fazer um trabalho desse, consegue chegar e realizar esse tipo de trabalho, significa que ela tem uma permissão para dar uma ajustada, uma harmonizada em todo aquele triângulo, aquele programa que, para quem acredita em outras vidas, ao encarnar, a gente vem com um script, né? A gente faz o download ali e tem mais ou menos uma programação de evolução. Isso que é o mapa. Ele é esse script da nossa existência, né? Que pode ser, óbvio, que modificado em alguns aspectos, não todos, mas pelo nosso livre-arbítrio, né? Eu não acredito que exista livre-arbítrio total, eu acho que a gente tem realmente um ponto onde a gente tem que chegar, mas a gente pode escolher o caminho. Certo. Caminho mais fácil, caminho mais difícil, e a numerologia traz um caminho mais facilitado, né? Então, assim, e também a numerologia empresarial eu só faço num segundo momento, porque o nosso externo, ele está muito relacionado ao nosso interno, né? É óbvio. Então, assim, não adianta mexer lá e colocar uma excelente vibração nos números da empresa, coerentes com o ramo de atividade, porque cada atividade tem um número que melhor representa e tal. E a pessoa tem um triângulo cheio de sequências negativas, ou mesmo os números dela não tem compatibilidade nenhuma com o ramo de atividade. É óbvio que não vai funcionar. Então, antes disso,
faz o mapa pessoal e resolve essas questões. E o nome social daí já é diferente. Diferente da assinatura, que é o que vai ali nos documentos oficiais, o nome social é como a gente se apresenta de forma pública, né? É como o nome aparece nas redes sociais, em tudo que aparece o nome escrito. Daí esse segue outros critérios também, que ele está mais associado à profissão, à tua parte pública. O que tu quer passar? Então, provavelmente ele terá um número condizente com a tua profissão ou algum aspecto que você queira. Da tua personalidade e tal. Né? Eu não tenho muito número de liderança, quero botar um número de liderança, 1, 8 ou 11. Para te favorecer. Para favorecer, né? Então, o nome social e assinatura são coisas ali diferentes, né? Como é que a assinatura eu sigo critérios muito precisos de cálculos. Já o nome social não, né? O nome social precisa ter uma estética coerente, né? Tem numerólogos por aí que botam 2 acentos numa letra, eu acho isso ridículo. A gente vê isso. Então, assim, eu sou muito chata com esse tipo de critério. Então, assim, como é que eu faço a harmonização? Pelo próprio nome da pessoa. Abrevio algum sobrenome, um segundo nome, coloco algum acento, duplico alguma letra, mas nada que fique uma coisa assim, que tu olha assim e diz, poxa, o que é isso, né? Certo. Coisa estranha. Então, o mapa pessoal, ele tem muitas coisas. Além dos anos pessoais que nós falamos hoje, tem os meses pessoais, tem os dias do mês favoráveis, tem os ciclos de vida que tu vai vivenciar, as oportunidades, as lições kármicas, dívidas kármicas, teste vocacional que eu já comentei. Completo, né, Jana? Características de essência, de personalidade. Ficaríamos aqui muito tempo destino. Conversando sobre, né? É muita coisa. Jana, querida, assim, ó, infelizmente o nosso tempo, assim, esgotou, a gente já estourou o tempo, mas muito interessante, gostei muito mesmo da tua participação, muito obrigada de coração, gratidão a ti, gratidão a Tânia, que te trouxe pela primeira vez, e agora um ano depois a gente está te chamando novamente, realmente, assim, você fala com muito conhecimento, com muita propriedade, então, assim, nosso muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E fica ali, quem quiser saber um pouco mais, pode te procurar através das redes sociais, né? Sim, eu quem agradeço, né? Janaína Rubia Morello, tanto no Instagram como no Facebook. E mais uma excelente oportunidade de estar aqui. E deixo aqui uma mensagem final, então, né? Eu falei hoje sobre energias, e que nem eu comentei, né? Não é algo determinista, mas olhem para elas como todas essas características como oportunidades, como algo positivo, né, na vida de vocês, né? Seja através de uma mudança de comportamento, seja se abrir para o novo ou deixar algo para trás, né? Encarando de uma forma diferente, mais positiva, com absoluta certeza a gente vai caminhar muito melhor, né? Isso aí. Então, muito obrigada, Jana. Eu que agradeço. Então, obrigada a todos que estiveram nos acompanhando na noite de hoje. Fiquem todos bem, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais um programa inédito Mulheres. Boa noite a todos.